Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, 6/7/2021. Um pouquinho atrasado, sim. Tô começando a gravar aqui 8h15. Vai saber que hora que já aparece para vocês. Eu acho que umas 9 horas. Tive que resolver uns negócios agora de manhã, correndo para fazer o vídeo com mais tranquilidade para vocês. Vamos lá, gente, começando com os assuntos de hoje. Vamos lá. Dólar subiu mais um pouquinho, 0,68. Foi para R$ 5,088. Obrigado a arredondar, então fica R$ 5,09. Professor, está subindo o dólar de novo, está subindo o dólar de novo e parece que desta vez não vai ter recuo. Pelo que eu estou percebendo e sentindo das políticas inflacionárias no país e no mundo, aqui a coisa não vai ser bonita e o nosso querido ministro da Economia está fazendo todo o esforço possível, imaginário e inimaginável para que isso aconteça. Parece que o prazer dele e a vontade dele ainda continua e perdura. A subida do dólar e a geração de uma inflação descabida aonde quebra qualquer político e quebra qualquer país. Pois bem, se a missão dele é destruir o Brasil, ele está no caminho certinho e vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque nessa pegada quem acaba sofrendo e passando por dificuldades é mais uma vez os mais pobres e os necessitados, porque a inflação atinge nós pobres mortais, certo? Porque os bilionários e milionários, a inflação pode fazer um ruído nas suas contas, mas jamais vai fazer eles passarem fome. Então vamos lá, dando sequência aí, muito triste, eu não gosto nada desse dólar subindo, mas fazer o quê? Com a política e com as falas do ministro da Economia, com as suas reformas mirabolantes e desastrosas, mais a questão política, que é uma das únicas coisas que consegue, pode e faz o presidente da República cair, como eu já tinha alertado e cantado a bola no ano passado, falei que se continuasse com o ministro da Economia, o presidente não ia conseguir sobrevida. E pelo visto está acontecendo tudo o que eu estou falando. Ele pode até conseguir ficar agarrado no poder ainda esse ano sem impeachment, mas ele já dissolveu frente a todas as outras versões e frentes. E é por isso também que eu acredito em um novo nome, que parece que eu acertei mais uma, porque o Santos Cruz parece que aceitou o convite de sair como candidato, só não sabe nem ficou definido a que cargo, mas que parece que vai. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos ver aí, Bolsa de Valores, professor, como é que ficou? Bom, a Bolsa de Valores, hoje o DAX está parecido com ontem, com uma leve queda, agora está 0,3 de queda, mas está alto ainda, 15.608 pontos, ou seja, é uma queda normal, nada de fazer com que o seu valor de bolsa de valores caia, como caiu a do Brasil. Já a brasileira, ela fez um esforço grande para chegar nos 126 mil pontos, e esse esforço surtiu resultado, realmente chegou. Ela caiu 0,6% e fechou em 126.920. Um número simbólico baixo que começa a mexer com o psique das pessoas, dos investidores. Muitos já estão com certo receio, outros estão com bastante medo, porque não sabe se vai cair mais ou se vai começar a subir ou se vai ficar andando de lateral. Então criou-se uma situação de incerteza, e incerteza para investidor não é nada bom, faz com que eles tirem o pé do acelerador e saia do cenário. Eles evitam essas coisas de instabilidade. Todas as vezes que tiver instabilidade, gera problema econômico. Então, se você quer um país onde a economia ande, você não pode gerar instabilidade econômica. Ponto. Essa é a regra do jogo. Bom, vamos lá, gente. Dando sequência aqui.
Infomoney. Desconforto político e ansiedade sobre o Fed empurram o dólar para perto de R$ 5,09. Bom, eu vou falar uma coisa para você. Para mim, isso não é verdade. Para quem escreveu o jornal porque senão ele não tinha escrito. Então, são formas de ver a mesma coisa. Para mim, o que está fazendo com que o dólar seja empurrado para R$ 5,09 nada mais nada menos que essa questão da instabilidade política, que é o desconforto político, tá certo? E a ansiedade do Fed, mas é o desconforto em relação aos projetos enviados para a reforma tributária. Tá ok? Então esse é o tchan do negócio. Apesar que eu acho que até fala que a matéria é sobre isso daí. Desse desconforto político. Aqui eles colocam muito mais coisa. Coloca que pegaram agora a rachadinha do presidente, pegou uma não sei do que, pegou uma não sei o que lá, até parece um monte de situações que tudo influencia, professor, tudo influencia. Ajuda a aumentar o dólar sim. Mas o principal que tá pegando desde lá de trás é a tal da reforma tributária. É essa daí que é o calcanhar de Aquiles neste caso, por exemplo. Bom, e como nós estamos dentro de uma inflação gigantesca, dando continuidade na inflação gigantesca, nós temos outras situações, que no caso está aqui no Infomoney, saiu uma nota falando assim: OPEP+, que é aquele grupo de produtores de petróleo no planeta, cancela negociações sobre alta da produção após impasse persistir. Informam agências, petróleo acelera a alta. Com isso, ficam mantidas as cotas de produção de cada membro, ante expectativa inicial de aumento de 500 mil barris por dia. Bom, o que está acontecendo? Parece que tem uma pressão muito grande a nível internacional de fazer com que todos os produtos subam de preço. Você viu uma pressão gigantesca em relação ao metal, por exemplo, aos minérios de ferro, aos derivados de petróleo subindo. Você está vendo tudo acontecendo. Mas, professor, por que estariam forçando isso daí? Porque, veja bem, os investidores gigantescos, os riquíssimos, eles não admitem inflação. Eles corrigem a inflação para não perder dinheiro. Bom, o dólar, com as políticas monetárias do presidente da República de lá, ele começou a produzir dinheiro e começou a ter uma desvalorização do dólar que fez uma inflação no dólar, inclusive alta, coisa de 3%. Automaticamente, o dólar desvalorizou frente a outra moeda muito forte, que se chama euro. E desvalorizando frente ao euro, as relações de preços de commodities, por exemplo, elas foram forçadas a acompanhar não mais o dólar, porque ela estava em referência ao dólar. Então se subiu em dólar para se alcançar o valor em euro que antes estava. Ou seja, está gerando uma inflação mundial. Os americanos estão gerando uma inflação planetária. Essa inflação planetária ajuda quem e detona quem? Vamos lá? Vamos lá. Os europeus continuam com a moeda fortíssima e isso faz com que eles tenham um poder de compra gigantesco, mesmo não produzindo mais nada. Os americanos começam a se transformar em um concorrente de país subdesenvolvido, ou seja, no planeta começa a se ter um concorrente de desenvolvimento produtivo. E ele foi feito isso para começar a concorrer com a China, por exemplo, para eles ficarem mais iguais em relação à concorrência. Só que tem um detalhe: a China é organizada e não fica trocando de governo e nem gera instabilidade. Já os americanos, cada semana e cada mês, uma situação e tem eleições, coisa que na China não tem. E isso faz com que gere oscilações. Gerando oscilações, gera problemas, ou seja, essa técnica não vai colar e não vai dar certo.
O certo seria fazer como a Europa faz, manter o seu dinheiro altíssimo e ficar numa exploração dos outros países. Ou seja, os outros produzem, para mim, eles são minha fábrica e eu vivo na minha terra. Então, é como se fossem cidades, né? Eu tenho uma cidade que é industrial e tenho uma cidade que é de moradia. Eu fico na cidade de moradia e os outros ficam na cidade industrial trabalhando e produzindo para mim. Eu vou com meu dinheiro super poderoso e compro a preço de banana no dinheiro deles, mas não no dinheiro nosso. Essa é uma realidade. Mas isso está gerando uma inflação gigantesca que começou a respingar no Brasil e vai trazer consequências gravíssimas políticas nesse assunto. Vamos lá. Petrobras anuncia elevação dos preços da gasolina e do diesel, a primeira alta da gestão Silva e Luna. Eu acho que já teve mais algumas aí, certo? Diz que é a primeira da versão dele, mas tudo bem. A sensação que dá é que já é outras coisas que está acontecendo. As altas na refinaria vai ser de 16 centavos por litro de gasolina. Bastante coisa. De 10 centavos do litro de diesel, válida a partir de terça-feira, e ainda tem mais a subida do gás. Já hoje, sobe hoje, já está subindo hoje. Bom, gente, no que isso vai fazer, o que isso transforma, o que isso acontece? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Vamos lá. Isso vai fazer com que crie-se um mal-estar, primeira situação, um mal-estar populacional. O que a mídia estava tanto querendo, que é desmoralizar e destruir o presidente da República, ela vai conseguir. Por que ela vai conseguir? Porque o aperto está sendo tão grande, a dificuldade das pessoas está sendo tão grande que ao ver, inclusive, as ajudas de auxílio, tal, não sei o que, para as pessoas, está criando mais nervoso ainda. Por quê? É tipo assim, poxa, em vez de resolver o problema, baixar os preços, fazer não sei o que, ele está apertando a gente para ajudar e fica ajudando os outros. Ele fica fazendo, ele está me explorando. A sensação é de exploração. Essa que é a palavra certa. A sensação é de que entrou tudo em descontrole, o presidente já não comanda mais nada, perdeu todo o controle e que está tudo virando uma bagunça e que a inflação está sendo permitida, porque isso daqui é um sinal de que, olha, pode a inflação comer solta aí. Porque aumentou, acabou de aumentar a energia elétrica, agora aumenta combustível e depois aumenta não sei o que, só aumenta. Ou seja, é o tal do dito lá que está pegando. É só no nosso. E é só no nosso mesmo. E nada no deles. Então, essa questão que eu já cantei a bola lá atrás, econômica, derruba qualquer presidente da República. Agora está aberto as possibilidades, de fato, da queda do presidente da República, que é horrível e não deveria acontecer. Deveria ter a cadência certa de troca de presidente. Não gosta, vota em outro. Mas, pelo andar da carruagem e com as políticas da onde a Petrobras não pode ficar feinha frente aos investidores, porque é bonito, a bolsa está com um número alto, nós vemos umas situações como esta. Então, meus queridos, se você quer resolver alguma coisa, você realmente tem que interferir e controlar algumas coisas, porque os preços lá fora estão monstruosamente gigantes e precisa ser regulado isso daí. Nós temos grãos, comida e nós pagamos mais caro. Nós temos minério e nós pagamos mais caro. Nós temos combustível e nós pagamos mais caro. Por quê? Que eu tenho que pagar igual quem não produz nada? Por que eu tenho que ter o preço de alguém que não produz petróleo? Por que eu tenho que ter o preço de alguém que não produz minério? Por que eu tenho o preço de alguém que não tem agricultura? Por que eu tenho o preço de carne de alguém que não cria gado? Pois é.
Pois é, nessa quem fica numa boa são os europeus, porque tem uma moeda linda e forte, e nós não. E as consequências disso não param por aí nessa inflação. Ela faz o seguinte: Infomoney, preço médio para a venda de imóveis tem maior alta desde agosto de 2014. O índice mostra que Manaus teve a maior elevação no preço médio do último mês, seguida de Vitória, Brasília, Curitiba, Goiânia e Florianópolis. Ou seja, o preço dos imóveis estão acompanhando tudo. Eu estava fazendo um cálculo, fiz um cálculo, está tendo um papelzinho aqui. Porque apareceu um terreno para comprar, eu fui fazer uns cálculos para construção. Aí eu fui fazendo o cálculo, falei, cara, mas não fecha a conta. Se eu vender o meu apartamento, eu não consigo comprar material, sem contar a mão de obra e sem contar o terreno. Não está fechando, ou seja, eu não posso mais vender o meu imóvel pelo preço que eu estava querendo vender. Eu sou obrigado a subir o preço do imóvel, porque se eu não fizer assim, ele perde valia frente a outra se eu for trocar com algum lugar. Então eu não vou. Não pode. E os preços dos imóveis estão subindo. Uma casa que era X, agora está 2X, está do dobro do preço. Está literalmente o dobro do preço. Uma casa que custava no condomínio fechado 600 mil a coisa de 5 anos atrás, está custando 1.200.000. Fato, isso aí é fato. Você pode ver em qualquer lugar que é isso que está acontecendo. Aí você pega e fala assim para mim, mas professor, isso não é bom? Olha, eu tenho uma casa, valorizou. Meu filho, não. O IPTU valoriza na mesma proporção. Subiu o preço do carro, sobe na mesma proporção. Então você acha que você está ganhando, mas não, você está aumentando a receita de gente arrancar dinheiro seu. É muito melhor todos os imóveis custar 100 mil, 200 mil, do que custar 1 milhão, 1 milhão e 200. Quem trabalhando certinho consegue juntar 1 milhão e 200, meu filho? Já não consegue juntar nem 200 mil, e quanto mais 1 milhão e meio. Virou um planeta de loucura. Então como que alguém vai conseguir comprar um imóvel agora de 1 milhão e meio? Ou seja, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem mais. E voltou-se de novo a todo mundo a querer investir em imóveis porque eles valorizaram. Só que tem um porém. Está sobrando imóveis no mercado e mesmo assim não quer baixar, porque o preço para levantar e construir é altíssimo. E sabe o que vai acontecer? Vai ficar preços altíssimos, porque quem construiu não quer perder, não pode perder porque custou mesmo caro. E quem tem precisa vender, mas não quer vender sem ter um valor que consiga viver, ou consiga não sei o quê. É capaz de nós começarmos a entrar no tal das queimas de preço. Vai ter oportunidades maravilhosas e vai começar a travar o mercado imobiliário logo, logo. Eu já estou vendo o cenário por aí. Vamos lá. Infomoney. Oh, meu filho, tá buzinando por quê? Casa da Maria. Fim do carro popular. Veículos 0 km mais baratos do país têm aumento de até 20% no semestre. Neste semestre. Carro popular. O cara é um vendedor, precisa trocar o carro de ano em ano, de 2 em 2 anos. Como é que ele vai fazer com a mesma renda que ele tem? Se aumentou 20% do veículo. Aí coloco aqui, falta de peças e aumento dos custos da produção afetam a chegada de carros novos no mercado e inflam preços. E para piorar a situação, muitas fábricas estão saindo do país. E aí? Como é que vai fazer? Você acha bonito o carro subir 20%? Pô, agora meu carro valorizou, cara. Eu tenho carro, meu carro agora valeu. Subiu mais do que a inflação. Uhul, ganhei dinheiro. Olha só isso, igual era antigamente? Pois é. Só que, meu querido, você sabia que o IPVA ele é cobrado 4% em cima do valor do veículo? Ou seja, o seu IPVA vai subir 20%, porque subiu 20% o valor do veículo. Você gostaria de ter um aumento do seu imposto de 20%? Pois é, é o que vai acontecer. Na virada desse ano, vocês vão ver o que é sangria e corda passando na gente, estrangulando o dinheirinho no nosso bolso. Porque não vai ter condição. É isso que eu estou falando para vocês. Já estou avisando, hein? Aumento de, no mínimo, 20% do seu IPVA. E com o valor do carro aumentando, o seguro também aumenta, viu? Porque a seguradora vai ter que pagar o valor do veículo
inteiro se acontecer alguma coisa, ou seja, ela é obrigada a reajustar isso daí. E dentro da inflação. Então, o cenário não fica bonito. Ele vai sangrar o bolso da classe média e dos pobres mais uma vez. Vocês vão ver a revolta do povo, hein? Quem estava apoiando vai ter que deixar de apoiar, porque não vai aguentar. Vai ser começado a taxar, presta atenção, vai começar, pelo que eu vejo, mediunicamente, as pessoas vão ser começadas a taxar de bobo. Só que é o seguinte, a saída que estão tentando procurar não é muito boa, e a gente vai falar sobre isso, porque estão achando que a saída é Lula. Aí sim é o retrocesso do retrocesso, porque não é um retrocesso da política, mas é o retrocesso da índole humana. Achar certo desvios, achar certo mensalão, achar certo sei lá o que foi condenado lá, porque eu não li o descritivo de fato o que foi, eu não sei o que foi, porque alguma coisa recebeu, né? Teve uma mensalidade que pagou um apartamento, sei lá o que foi lá, que foi a condenação. Desvios, não sei o que da Petrobras, sei lá que raio que é, mas teve um monte de cenário assim. Ah, mas o STF tirou. Mas o STF, meu filho, tá tirando tudo quanto que é coisa errada aí. Poder pelo poder. Pois é, e aí? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. AFP. Londres levanta as últimas restrições e pede que a população viva com o vírus. Ou seja, não vai se resolver o problema. Então as pessoas têm que se acostumar e voltar numa normalidade mesmo com o vírus circulando. Então vai se ter algo paliativo, ou seja, algo endêmico, como eu falei, algo endêmico que vai ficar controlado, mas presente dali para frente. E seja o que Deus quiser, porque não dá mais para ficar parar. Aprendam a viver, foi a palavra do que o ministro britânico falou. Muito bom, parabéns. E isso inclusive faz com que a economia da Europa volte a esquentar. Voltando a esquentar, vai forçar com que os preços do petróleo e de minérios e outras coisas comecem a subir no mercado internacional, gerando mais inflação do que a gente já está gerando aqui dentro mesmo. Porque só com essa subida do dólar dessa semana vocês vão ver o rombo que vai fazer. Infomoney. Com voto impresso, o TCE vai ter de transportar 150 milhões de cédulas no país do roubo de carga, diz Barroso. Ou seja, o cara, em vez de resolver um problema, tirar uma dúvida e tirar uma questão problemática que nós temos, porque de fato não tem como auditar isso daí. Você precisaria ter um espelho do sistema com pessoas olhando todo o descritivo de como que está o sistema. Você precisaria analisar todo o sistema de todos o que foi programado para passar em todas as urnas, porque pode ter um lá falando assim, faz um cálculo de tantos por cento para cá, tantos por cento para lá, e faz não sei o que, se não sei o que, se não sei o que lá, e se não sei o que. E se você pegar e permitir com que um fiscal fique vendo, analisando o sistema, ele tem acesso a alterar o sistema, ou seja, fica mais perigoso ainda. Rapaz, o negócio é brabo. Então essas questões da cédula, transportar 150 milhões da cédula, transporta junto com a urna. Também já tem que transportar um monte de urna. Agora a questão é o seguinte, o mais importante é você ter ela lacrada em alguns lugares e pegar como se fosse auditoria mesmo. Eu vou pegar essa e aquela e vou comparar para ver se as informações que chegaram na central é a mesma que estava lá no loco. Então eu vou em vários lugares e pego como se fazem a amostra. A auditoria faz isso, tá? Para quem não conhece a auditoria, dentro de uma empresa, a auditoria contábil, a gente faz isso. A gente pega, tem aquele mundo de notas, eu falo assim, essa eu vou ver, essa eu vou ver, essa eu vou ver, aquela eu vou ver. Aí você pega aquelas lá e vê. Se você achou um problema, aí você tem que pegar e destrinchar todas. E achar todos os problemas e achar onde que estão os focos e qual é a nuance que tem. Bom, mas pelo visto os caras não querem de jeito nenhum
De jeito nenhum. E isso realmente vai gerar um problema muito sério no país. Vai ser uma eleição onde o povo não vai aceitar. Ou seja, nós vamos ter um mandato pior que a do Bolsonaro em relação a travamento político. Porque o não aceitar do povo vai fazer com que o povo vai fazer pressão no meio político, e aí nós vamos nos transformar de um povo pacífico em um povo desordeiro, para não dizer um pouco extrapolante em relação ao uso da força. E para a gente encerrar o circo brasileiro, na cultura saiu: Lula lidera o cenário eleitoral para 2022 com 41,3% dos votos, aponta a pesquisa. Bom, gente, o negócio é o seguinte. E aí, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 26%, e depois Ciro Gomes e Sérgio Moro com 5,9%. Bom, o que acontece? Pode ser que o Lula esteja na frente? Pode ser. Por isso que ele, inclusive, está quietinho para não sujar o nome dele, porque deixa o pessoal ficar fazendo propaganda para ele nas televisões. Mas muito me estranha as pessoas quererem o Lula, mesmo ele fazendo todas as atrapalhadas que tem. O problema é o seguinte: muitas pessoas podem não conhecer outros candidatos. Muitas pessoas são condicionadas e sempre foram condicionadas a escolher entre sempre o primeiro e o segundo. E dentro da política brasileira já está embutido dentro do consciente e subconsciente humano brasileiro, que ele tem que votar em quem vai ganhar e não em quem é o melhor. Então você poderia ter um candidato que tem 1% hoje, que ele seria o melhor candidato, e as pessoas não votam nesse por ser o melhor candidato. As pessoas votam em quem ela acha que vai ganhar. Por quê? Se transforma em uma aposta. Vamos ver se o meu vai ganhar do seu? Vamos apostar então. Então você vai ser o Lula, eu vou ser o Bolsonaro. Vamos apostar? Então vai. Eu vou votar, meu candidato vai ser o tal e eu vou ganhar. E não é assim que deve ser a política, e não deve ser assim que deve ser as eleições. As eleições devem ser você votar em quem você realmente acredita, e não em quem você acha que vai ganhar, para você depois pegar e falar assim: eu ganhei, uhul, meu candidato ganhou, você perdeu. Igual time de futebol, porque política não é time de futebol. O recado fica aí, gente. Jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe imensamente. Namastê.